Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu sou a Luna Brocker e eu vou ajudar você a dominar o protocolo perfeito em harmonização facial com toxina botulínica. Tá chegando muita gente nova aqui, então eu vou aproveitar esse momento para me apresentar. Eu sou Ana Brockman, eu sou especialista em harmonização, mestrando, hoje eu sou professora também de harmonização. E aqui eu posto conteúdos, né? Posto conteúdos para profissionais de harmonização a dominarem o protocolo perfeito com toxina botulínica. Gente, eu estou muito feliz. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira. O que a gente vai conversar hoje? Então, hoje a gente vai conversar, eu deixei específico aqui para a gente conversar sobre esses pilares, sobre a importância desses pilares. Quem aí assistiu meus stories, quem aí viu que eu coloquei três pontinhos, três pilares muito importantes. Vocês viram? Tá lá no feed também. Eu quero que vocês comecem a levar isso para a vida de vocês, essas três coisas, que são três pilares, não são todos os pilares, claro, mas a gente vai conversar, a gente vai desmembrar esses três pilares. Boa noite, Cíntia, tudo bem? Bom, gente, então vamos lá. Sem muita enrolação, para a gente aproveitar e para a gente otimizar o nosso tempo aí. Eu coloquei ontem e eu fiquei um pouco assim, eu tava em dúvida o que eu fazia de conteúdo. Será que eu fazia essa live? Será que eu não fazia? E eu coloquei uma fotinha e perguntei para vocês. Vocês conhecem, vocês têm um conhecimento sobre o que significa esses três pontos, esses três pilares? E a grande maioria do pessoal respondeu não. Então vamos lá. Quais eram, né? E quais são esses três pilares? Pilar número um era cabine. Nossa, Ana, mas o que é cabine? Eu recebi um comentário assim lá no direct. Ana, mas eu não entendi muito bem. Cabine? Faz na cabine? Que cabine? Eu não tenho essa cabine. Então calma que eu já vou explicar para você. O número dois era home care. Home care todo mundo sabe, né? Uso contínuo de creme, uma prescrição personalizada, além de creme ativo, filtro solar, tudo isso. Então, entra em parte de home care e eu também já vou explicar qual a diferença da gente fazer, né, esses protocolos ali para os nossos pacientes. E o 3 era o procedimento em si, que aí você vai depender de qual procedimento você está fazendo. Então, é toxina botulínica, está fazendo um preenchimento, está fazendo um bioestimulador, aí também vai entrar, certo? Então, é isso. Esses são os pilares. E esses pilares juntos, eles conseguem proporcionar um resultado para nós. Então, se você já pratica, se você já faz uso contínuo desses três pilares, perfeito. Mas se você ainda tem insegurança, se você não sabe o que é, como fazer, como agir, então fica aqui que a gente vai mostrar tudo especificamente bem certinho para vocês. Vamos lá, eu vou repetir, Gabriele. Pilar número um, cabine. Pilar número 2, home care. Pilar número 3, procedimento, que aí vai ser qual procedimento você está fazendo para o teu paciente. Esses três pilares juntos, eles proporcionam um resultado maior e efetivo para o seu paciente. Eles te entregam um resultado mais duradouro, eles te entregam uma qualidade no teu procedimento, uma qualidade no teu protocolo perfeito, certo? Bom, esses pilares isolados, eles não vão fazer a diferença. Então, infelizmente, a gente age e pensa que a gente só trabalhando com um protocolo específico, a gente só fazendo um protocolo específico, a gente vai conseguir. Então, é por isso que eu uni esses três pilares dentro desse protocolo, para vocês já começarem a praticar agora. Vocês vão sair daqui agora fazendo isso. Então, vamos lá. Vamos detalhar um por um agora. O que é fazer um protocolo em cabine, Ana? Ninguém eu recebi aquela pergunta, não, mas eu não tenho essa cabine. Será que a gente precisa dessa cabine? Dentro do protocolo perfeito, quando a gente fala de cabine, são todos, e anota isso aí, ó, são todos os procedimentos que você pode fazer previamente, que você pode fazer antes, tudo que você faz dentro do seu consultório para o teu paciente. E quais seriam mais ou menos esses procedimentos? Quando a gente fala de tudo que a gente pode fazer antes para o nosso paciente, a gente tem que pensar em algumas coisas, a gente tem que pensar em alguns pontos. Então, por exemplo, você vai fazer toxina botulínica, certo?
que você tem? Isso é muito importante, porque senão a gente começa naquela busca frenética de tem que comprar mais um equipamento, eu tenho que ter mais um equipamento. Agora eu quero que você se responda, o que que você tem dentro do teu consultório? O que que você tem de equipamento que você sabe fornecer a técnica? Porque, por exemplo, eu, Ana, faço procedimentos em cabine. E claro que isso vai depender do protocolo, mas eu vou dar exemplo de dois aqui. O que eu faço em procedimento de cabine previamente é um tratamento de LED terapia com fototerapia para o meu paciente, associado a peelings químicos. Então, isso é um procedimento em cabine que eu faço. Mas não se prendam se vocês não têm um aparelho de laser. Não se prendam se vocês não têm hoje um equipamento. Tá tudo bem. O que que você tem? Quais são, o que que você consegue já começar a fazer do teu procedimento em cabine? Então é isso, a gente tem que ser muito realista dentro das nossas condições, começar a trabalhar esse pilar, que esse pilar é muito importante. Vocês já pararam para pensar que dentro até mesmo da avaliação é um procedimento em cabine que a gente tem que fazer? Porque a gente fala, né, eu vou avaliar, mas você já está fazendo um preparo para tudo. Então, considere o teu procedimento em cabine desde a tua avaliação e, claro, quando você tiver condições melhores, você pode comprar outro equipamento. Ou se você quiser comprar agora, tá tudo bem, não tem problema nenhum também, certo? Mas, então, em relação ao procedimento em cabine, é você avaliar isso. Anne, como que eu vou saber fazer? Olha só, essa dica aqui é muito interessante. Quando você vai fazer a avaliação lá do teu paciente, você vai montar o teu protocolo, você vai fazer o teu protocolo, existe uma coisa chamada plano de tratamento. Quando a gente faz esse plano de tratamento, a gente precisa ter alguns pontos bem perceptíveis na nossa cabeça. E o que seriam esses pontos bem perceptíveis? A gente precisa saber qual é a análise de pele desse paciente. Então, tem alguns aparelhinhos que você pode estar utilizando, que você pode estar fazendo, certo? Tem alguns aparelhos, algumas técnicas dentro do protocolo que você pode estar fazendo. Outra coisa muito interessante para quem tem e que pode fazer é usar a lâmpada de wood, é usar a luz de wood. Pode fazer também, consegue fazer também. Consegue trabalhar com essa avaliação, consegue fazer dessa forma. Então, dentro desses procedimentos em cabine, a gente faz nesse estilo, a gente trabalha todo nessa parte, tá? Então, hoje, o que eu recomendo é que você comece a colocar esse protocolo com o que você tem. Pensa aí o que que você tem de artimanha dentro do teu consultório que você consegue começar agora, começar a fazer nesse momento. Não é para você ficar dando desculpa para começar amanhã, para quando você tiver um aparelho, para quando você fizer um curso. Vamos começar e a partir de quando você for acompanhando os próximos conteúdos, você for acompanhando os próximos passos, você vai saber e você vai entender alguns pontinhos também. Tá? Então, qual é o que que você tem no teu consultório? Você já tem uma caneta de microagulhamento? Você já tem roller de microagulhamento? Você já tem jato de plasma? O que que você tem? Você tem o new skin? O que que é que você já pode começar a fornecer? Então, esses procedimentos previamente são muito importantes. E agora eu vou cutucar vocês. Agora eu vou pegar bem na ferida. Quando a gente fala, né, dos procedimentos em cabine, a grande maioria das pessoas pensa que precisa comprar aparelhos. Ah, eu tenho que comprar um aparelho que eu só vou conseguir se eu comprar um aparelho. Pera lá, será que é só se você comprar? Você já parou para pensar que dá para você trabalhar com peelings de fórmulas magistrais, onde você pode mandar manipular, e a única coisa que você vai precisar é o teu material clínico, um pincel e uma cuba, ou um pote DAP. É isso que você vai precisar para aplicar no teu paciente. É isso que você vai precisar para fazer esses procedimentos do protocolo perfeito em cabine para o teu paciente. Tudo isso previamente ou pós o procedimento. E você vai ter o custo só do material, que teoricamente já está ali no valor do protocolo do paciente. Olha só que sacada! E aí, agora, nesse momento, você vai parar para falar assim: pois é, Ana, você falou desses procedimentos em cabine, que podem ser o peeling químico, que vai me ter um custo muito baixo, somente o custo da manipulação e do que eu utilizar, mas eu não sei fazer, eu não sei trabalhar.
Então agora você vai começar a entrar nesse mundo de coisas que você pode começar a fazer. Eu estou aqui instigando você para começar a trabalhar com protocolos personalizados. Eu estou aqui instigando você para começar a trabalhar com esses protocolos perfeitos. Você não precisa necessariamente fazer tudo em todos os momentos, mas é isso que você vai estar fazendo. É dessa forma que você vai estar fazendo. E aí pode surgir outra dúvida para você quando a gente fala dos 3 pilares iniciais, que seria a prescrição home care para o paciente. E vamos lá, quando a gente está falando da avaliação, quando a gente fala da avaliação, eu já avaliei, eu já observei tudo que o paciente trabalha em casa com cremes, tudo que ele usa de filtro solar, se ele usa, se ele não usa, na avaliação. Eu já fiz essa percepção na avaliação. Agora chegou a hora de eu passar algo antes ou depois, depende da necessidade de cada paciente. E nesse momento, outra dúvida vai surgir na tua cabeça. Ana, mas eu não sei prescrever. Ana, mas eu não aprendi a prescrever. Pois é, no mundo real é isso aí. Às vezes a gente faz, a gente acha que aprender a técnica é o suficiente, mas na verdade não é só a técnica. Não é só saber fazer as marcações, tem tudo um além, tem tudo um porquê. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar esses protocolos de complemento. E eu sempre brinco, quem já sabe aqui mais tempo me acompanhando sabe que eu falo. É muito bom nesse momento você ter uma farmacêutica para chamar de sua, porque ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar a conseguir agora fazer uma prescrição personalizada. Você pode mandar essa paciente para a farmacêutica e lá do laboratório ela vai fazer uma prescrição. Existem muito hoje profissionais, até tem algumas farmacêuticas que a gente conhece que fazem até avaliação, né, dérmica de pele dentro da própria farmácia. Então dá para fazer sim, certo? Então, isso seria uma prescrição de home care, você avaliar, você observar. E agora a gente vai entrar num outro ponto importante. Alguns profissionais já trabalham com esse protocolo e hoje realmente é um número mínimo que já trabalha com esse protocolo, mas o que que acontece? Hoje, dentro de trabalhar com protocolos personalizados e fazer esses protocolos, existem pontos que profissionais já colocam agregados no valor do procedimento essa prescrição home care, para o paciente não dar desculpa que ele não vai usar, que ele não vai fazer. Então, pensa só que gatilho, pensa só que diferencial. O paciente veio até você para fazer toxina botulínica e você fechou um protocolo para ele, você fez um protocolo em cabine, você fez um peeling químico, por exemplo. Além disso, dentro desse procedimento de toxina botulínica, você entregou um tratamento personalizado para ele, com um uso contínuo de home care para ele. E ele levou para casa, já estava dentro do valor. Legal, né? Diferente. Então, olha quanto agregou o valor. Olha quanto foi diferente você escutar isso que eu falei. E não é tão simples, porque hoje, né, rotina skincare, ou fazer uma rotina skincare, a gente pensa que é isso. Só que você pode começar a estudar muito mais. E até mesmo com conteúdos gratuitos, com conteúdos aqui que você pode fazer. Ou então, por exemplo, pegar uma farmacêutica para te ajudar, uma farmacêutica para te ajudar nessa manipulação. Dá para você fazer tranquilamente dessa forma também. Certo? Então, quando a gente usa esses pilares juntos, aqui a gente já colocou 2 pilares juntos super importantes, que é tudo que a gente faz pré-botox, e aí, gente, o laser é muito legal, o jato de plasma é muito legal, o peeling químico, dá para fazer microagulhamento, dá tranquilamente. Tem gente que faz nossa, a gente poderia ficar conversando só sobre esses procedimentos prévios, feito em cabine. E aí, claro que você vai ter que ter todo esse jogo de avaliação. Se você não sabe como fazer, vou sugerir para que você vá ali no meu perfil depois e dá uma fuçada lá para baixo, que tem uma live também falando sobre avaliação. Então, é todo esse estilo que você vai fazer. O procedimento em cabine pré-toxina é muito importante. O pós também é importante, mas eu diria que o preparo, então fazer esse preparo em cabine
é o que vai, além de fidelizar o teu paciente, vai te entregar um bom resultado. Porque não são todos os pacientes que já estão com a pele linda, pronta, maravilhosa para receber a toxina. E você não vai cobrar um valor absurdo do teu paciente, não é um protocolo absurdo do teu paciente. Então vamos pensar agora em formato no lado profissional, tá? A gente já vai falar em como agregar isso, mas no teu lado profissional, além de você estar sendo ético, entregando um bom resultado, personalizando, se diferenciando, você está agregando mais e fazendo com que esse teu paciente te indique. Então, o paciente que veio para fazer só a toxina, você conseguiu entregar mais. Claro que isso demanda da consciência do paciente, ele entender que ele precisa, e eu entendo completamente isso, e é por isso que a gente conversa sobre partes só emocionais do paciente. Acreditem se quiser, tem partes emocionais e gatilhos emocionais para a gente entrar também, para você fazer o paciente entender a importância, que você não está somente querendo vender por financeiro, e existe isso, existe essa forma de fazer, e é muito importante. Mas também existe essa personalização. E hoje, gente, eu trabalho com essa personalização e é exatamente o que a gente vê resultado. É exatamente o que a gente vê, a gente agrega na vida do paciente, a gente fideliza. Então, isso é o certo. Agora, não é certo você pegar e somente aplicar toxina, você fazer as marcações e achar que é só a técnica e buscar mais um curso e buscar mais isso. Não, não é a técnica. Se você já fez o curso, se você já trabalhou com toxina botulínica, ou se você está iniciando e já fez e ainda está inseguro, ou não está entregando bons resultados, espera lá, está acontecendo alguma coisa. Tem uma falha muito grande aí. E aonde é que está essa falha? Essa falha está no protocolo, essa falha está na personalização. É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado, não tem como você fugir. Não tem como você fugir mesmo, tá? Então, esses pontos são muito importantes. Gente, o que que eu penso? O que que eu penso quando a gente fala, né, de prescrição home care, quando vai auxiliar com procedimentos do paciente, quando vai conciliar com os resultados do paciente? Demanda, de um lado, de ajuda do paciente, demanda de uma cooperação do paciente. Isso tem que estar muito explicado. O combinado não sai caro, então combina isso com o paciente antes, tem que estar muito explicado. Por quê? Vai fazer a diferença no resultado. Então, o que eu penso é que é essencial. O que eu penso é que a gente precisa fazer. Não dá para a gente parar, não dá para a gente deixar, não dá para a gente pensar que está tudo bem, que não precisa fazer, que não deve entregar. A gente precisa fazer, a gente tem que trabalhar, a gente precisa unir esses pontos. Então, quando você for pensar em fazer, usar desses pilares dentro do protocolo, une todos eles. Faz essa avaliação, vê os procedimentos que você pode fazer em cabine, e nesse momento aqui, a gente está em janeiro de 2023, certo? Usem do que vocês têm dentro do consultório de vocês e que vocês sabem fazer. Ana, eu não sei fazer nada. Ana, nada, não sei fazer absolutamente nada. Estou iniciando do zero, zero, zero. Tá, então olha só o que você vai fazer. Você vai lá numa loja de cosmético e você vai comprar uma máscara de ouro, certo? Uma máscara e um pincel. Ana, sério isso que você está falando? Sério. Pré-toxina botulínica, você vai fazer essa máscara. O que que você precisa fazer? Você precisa dar um passo. Você precisa entender. Se você não entender o porquê existe um protocolo, por que existe um tratamento junto, você não vai fazer sentido e você não vai se esforçar. Você sempre vai dar desculpa, deixar para amanhã, deixar para depois. Eu não sei fazer peeling, eu não sei fazer microagulhamento, eu não sei fazer bioestimulador, eu não sei fazer preenchimento, eu não sei fazer fio. E aí você vai ficar nessa. Então você vai fazer isso que eu te falei e você vai sentir a diferença. E a partir daí você vai começando a querer buscar. E dentro de um paciente que você fizer, você vai guardar uma parte para um próximo curso. E você vai buscar uma parte para uma próxima técnica. E assim a gente vai seguindo. Foi exatamente assim comigo. E assim, como que você soube isso, Ana? Hoje eu até estava contando
um pouquinho da minha história, depois quero ver se eu continuo lá no meu story. Gente, eu me frustrei. Vocês pensam que eu nunca tive um resultado ruim de toxina botulínica? Fala sério, eu já tive muitos resultados que eu não gostei, que não durou, que eu olhei pro paciente, vocês já tiveram? Sério, que eu não quero me sentir sozinha nisso. Eu já tive. Eu tenho muita gente que me manda no direct, Ana, olha o resultado, a paciente tá reclamando que o Botox não durou, que tal marca não durou, que isso, que aquilo. Gente, é frustrante a gente ver. E aí você vai ver a foto da paciente, a paciente tá com uma mega de uma flacidez ali, que não era a hora dela fazer toxina. Não era a hora, não tinha que fazer. Ela quer uma coisa que a toxina não consegue entregar. Infelizmente, não é a tua mão técnica que está com problema. Entendeu? É aqui a falta de conscientização do paciente, porque muitas das vezes o paciente ele quer segurar o financeiro e eu me coloco no lugar do paciente também. É normal, a gente pensa. Só que você não pode se frustrar como profissional porque você não está conseguindo entregar. Se a tua toxina não durou, que o teu resultado não durou. Puxa, então tem alguma coisa errada, então o que a gente vai fazer? O que a gente vai trabalhar? Vamos ver no que está errado. Vamos ver o que está errado, vamos começar a fazer. E foi a partir daí que eu comecei a fazer alguns testes. Eu comecei a fazer alguns testes, eu falei, bom, se tem alguma coisa que não está dando certo, eu preciso mudar, preciso fazer. E eu comecei a estudar, fazer, e aí vamos lá, vamos montar um protocolo, vamos ver se vai dar certo. Pô, deu certo com uma paciente. E aí a gente fica naquela, né? Ah, mas pode ser genética. Ah, mas pode ser o paciente que colaborou. Ah, mas pode ser isso. Ah, mas pode ser aquilo. Não, então vamos testar em outro. Vamos testar em outro, em outro, em outro, em outro. Pá, deu resultado em todo mundo. Então, tá certo. Então não é só. Entende? E, gente, eu já tive resultados assim até com pacientes jovens. Acredite se quiser. Com pacientes jovens. Vocês pararam para pensar o quanto é empolgante a gente trabalhar com isso? Quanto é legal, quanto fazer, montar. E assim, eu pego muito no pé de quem é meu aluno. Eu falo assim: você precisa tratar a pele, você precisa bioestimular, você precisa preencher ali. Isso aí você vai tratar com fio. Entende? É nesse estilo, é nesse sentido que a gente vai pegando e que a gente vai fazendo essa diferenciação, tá? E aí a gente chega na parte número 3, que é o procedimento em si. Bom, gente, o procedimento em si vai depender do teu plano de tratamento, certo? E aí, nesse momento, vai surgir uma dúvida também para você. Nesse momento, você vai se perguntar assim, Ana, mas e se eu vendi mais de um procedimento em si, por onde que eu começo? Então, por exemplo, vendi bioestimulador e toxina botulínica. Por onde que eu começo? O que que eu faço? Por onde que qual o momento? Como que eu trabalho com cada um? Então, existem pontos do nosso tratamento que a gente precisa olhar e ver qual a maior necessidade do paciente. Esse paciente tem uma pele sobrando aqui e você vendeu, por exemplo, ultrassom microfocado e toxina botulínica. Aí você vai olhar para a necessidade dele e você vai ver por onde começar. Bom, então eu vou começar pelo ultrassom. Fiz o ultrassom, passou uns dias eu faço a toxina botulínica. Ana, vendi bioestimulador e toxina junto, faz no mesmo dia. Não tem problema. Preenchimento e toxina, faz no mesmo dia, não tem problema. Fio e toxina, depende do tipo de fio que você vendeu, faz no mesmo dia. Entende? E quem é nosso aluno sabe que a gente passa algumas estratégias de gestão. Então, olha só, essas estratégias de gestão, o que que elas envolvem? Elas envolvem os pacientes pagarem mais a longo prazo. Então, até mesmo às vezes fazer boleto, certo? Fez esse boleto, tá fazendo nesse boleto, às vezes o paciente vai pagar só no quarto mês, no terceiro mês. E aí, tudo bem? Você vai fazer agora? Ou você vai deixar para fazer depois? Então, dá para você usar essas estratégias também. Vai depender do que você está fazendo. Mas nesse momento é importante que você pegue a dica que eu passei para você, do que, não sei fazer, não quero isso, não sei aquilo. Você veja com o que você pode trabalhar, com o que você pode fazer e você começar agora. Ana, não sei fazer peeling. Vai fazer uma máscara, vai fazer uma hidratação. Qualquer pessoa sabe fazer uma hidratação. Você sabe fazer uma hidratação em você mesmo em casa. Então não é desculpa. Não é desculpa. E nesse momento eu posso parecer meio brava, né? Mas é porque eu quero instigar você a fazer.
Eu quero que você se instigue a fazer. A gente tem uma aluna nossa que também, né, não sabia fazer, não sabia trabalhar. E aí ela fez por onde tem que se começar. Começou pela avaliação personalizada, começou pela diferenciação, conversou com uma farmacêutica, montou kits, e ela já tinha alguns kits dentro do próprio consultório, porque eu acho que tem uma diferença, né, entre dentista e farmacêutico. A gente não pode ter nada aqui para vender, nosso conselho não permite. E eu dei, enfim, ela tinha lá, eu acho que farmacêutico pode fazer. Me corrijam se eu estiver errada, mas acho que pode ter para vender. E aí ela começou e ela fez. Ela falou: não, eu comecei com uma hidratação, comecei fazendo igual você fala, com uma máscara de ouro. Aí eu fui, busquei, aí eu aprendi a fazer um peeling de diamante, aí eu comprei um laser e foi. Hoje ela tá fazendo o protocolo perfeito. Hoje ela tá trabalhando e as pacientes dela estão assim, ó. Até postei o depoimento dela hoje ali no meu feed. Top, entendeu? Top. Não é assim, não dá para acreditar nos resultados. Ana, como você foi sempre assim, eu não descobri, gente, eu não nasci com esse dom. Não foi uma coisa divina que Deus falou assim: a Ana é diferenciada, vou entregar esse conhecimento único, exclusivo para ela, e ela já vai nascer sabendo isso. Não. Teve muita frustração, teve muito resultado ruim, resultado que não durou. Teve uma paciente, essa paciente eu nunca vou me esquecer. Nunca. Absolutamente nunca. Porque foi assim, ela era mãe, ela é, né, mãe de uma paciente minha. Essa coisa de fazer protocolo, eu já estava fazendo protocolo, eu já estava achando que estava tudo certo, mas ainda tinha muita coisa para aprimorar. Aí ela falou assim: "Ah, minha mãe vai estar aqui na cidade tal dia. Você pode atender ela?" Eu falei: "Uma paciente nova, né? Legal, vou atender." Minha paciente, a mãe dela era super, a filha dela era super, uma paciente top, assim, eu falei: "Eu vou atender." Gente, eu cheguei, a pele do paciente era muito flácida. Só que eu já tinha prometido para a filha que eu ia fazer o bendito do Botox. E você acha que vai durar naquela pele totalmente flácida fazendo? Eu já tinha prometido, eu vou fazer a toxina nela. Eu ia falar pra filha, como é que eu ia dizer que naquele momento não? A mãe tava 2, 3 dias na cidade, ou eu fazia ou eu fazia. O que que aconteceu? Adivinha? Deu 15 dias, recebi uma mensagem. Ai, não achei que ficou tão bom, tal, tal, tal. Mas não ia ficar bom. Porque eu errei. Eu devia ter falado não. Eu não devia ter feito. Eu devia ter falado, vamos tratar ou não vamos fazer, não quero. Entende? Aí, claro que eu mandei um áudio explicando, né? Eu já falei no dia da consulta que nós tínhamos que fazer mais algumas coisas, que não ia ficar 100%. Eu me expliquei, mas pela burrada que eu fiz, certo? Que foi uma burrada. Gente, aí ela voltou, acabou que a gente fez uma sessão de peeling, a gente fez mais alguns outros procedimentos de estímulo de colágeno e deu certo. Assim, hoje a gente já tá indo para a terceira aplicação, tá melhor, mas assim, foi um erro que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida mesmo, porque eu errei. Pô, podia ter feito, poderia ter sido mais fácil, poderia ter dito não, poderia não ter feito e pronto, é isso. Incisivo, a gente tem que ser incisivo. E quando a gente começa a ser mais direto com os pacientes, eles começam a entender que a gente também não está brincando, a gente também não quer o dinheiro deles, só o dinheiro. A gente quer entregar resultado. Porque vamos falar sério, você é um profissional com dinheiro lá, vendeu, sei lá, 15 toxinas, mas os 15 estão insatisfeitos. Eu não sou o tipo de profissional, e acredito que quem está comigo aqui também não é, que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Pô, 15 pessoas insatisfeitas, sem resultado, infeliz, não é do meu feitio, não é do meu caráter, e provavelmente não é do seu também. Então, o que que a gente faz? A gente entrega resultado. E quando a gente começa a passar essa percepção para o paciente, não é só o teu dinheiro que importa. Eu não quero só o teu dinheiro, eu quero entregar resultado. É para isso que eu estudo pra caramba. É para isso que eu invisto dinheiro em curso. É, sabe, eu fico tantos dias longe da minha família. Não é só pelo dinheiro. Nunca foi só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, eu estaria fazendo talvez outra coisa. Ou talvez eu nem estaria aqui tendo esse papo com você. Então eu aprendi isso e eu falo, e acredito que se quiser, a gente pega muito em pontos do paciente. Uma vez eu escutei isso, né, de uma pessoa falando dentro de uma avaliação.
E escutei o Gabriel falando: não, eu não quero o teu dinheiro, não me importa com o teu dinheiro, me importa com a entrega de resultado. Eu comecei a falar isso também, comecei a falar. E eu sempre falo, quando o paciente, inclusive hoje eu tive uma avaliação, fiz uma avaliação hoje da paciente que ela veio pronta. Escutem essa, a paciente chegou para mim pronta para desistir da cirurgia de blefaro. Ela não ia fazer mais, porque ela tinha visto o procedimento que eu fiz na amiga dela, que ficou muito bom e que resolveu as pálpebras da pálpebra superior da amiga. Quando eu fui avaliar, o caso dela era totalmente diferente. Como que eu vou falar para ela desistir da cirurgia se o caso dela, a melhor opção é fazer essa remoção cirúrgica? O meu procedimento em consultório, o meu procedimento em cabine não vai dar o mesmo resultado. Infelizmente, eu não consigo substituir. E se eu quisesse só o dinheiro da paciente, eu tinha feito. Era mais fácil. A paciente estava pronta. Ela veio pronta para fazer. E pensa a minha cara de olhar e falar: não, não é o momento. Eu não vou conseguir te prometer o mesmo resultado. Você vai fazer, vai ficar bom, não vai ficar perfeito, vai ficar bom. Eu sou muito correta, vai ficar bom. Só que dá um ano você vai ter que fazer de novo esse fio. Você vai precisar fazer de novo. E aí, se a gente for pôr na calculadora, em 3, 4 anos, essa cirurgia ela já tá paga. E eu não vou te entregar o mesmo resultado da cirurgia. Então, eu prefiro, se isso te incomoda muito e você tá disposta a fazer a cirurgia, eu prefiro que você faça a cirurgia. Então, simplesmente eu falei para a paciente: ó, eu não quero teu dinheiro, eu quero o resultado. O que que ela falou? Eu gostei de você. Foi muito bom isso. E não é a primeira vez, gente, que acontece isso comigo. Foi muito bom escutar isso. Então, eu vou fazer cirurgia, eu volto a fazer os outros procedimentos com você. E saiba que você ganhou uma cliente pro resto da tua vida. Foi isso que ela falou. Pronto, gente, pronto. Então, a partir do momento que vocês começam a trabalhar com esses protocolos, vai existir pacientes que você vai ser obrigada a dizer não. Vai ser pacientes que você vai ter que falar: ó, você não é para mim. E não é porque você não quer atender esse paciente. Não é porque esse paciente, ai, não quero atender ele é diferente do outro, mas é porque o que você tem em consultório, o que você tem em cabine, talvez não seja o procedimento ideal para ele. Pensem nisso. Quando a gente sabe dizer não e a gente sabe falar não, a gente começa a ganhar mais respeito do paciente. Porque eu errei. Eu errei. Imagina, fazer um procedimento que eu sabia que não ia dar resultado. Para que faz, então? Por medo do paciente se frustrar? Eu tenho certeza, hoje, com toda a bagagem, com todo o conhecimento que eu tenho absoluta certeza, gente, eu coloco isso para vocês, que o paciente prefere que ele receba um não do que você pegar o dinheiro e fazer o procedimento só para fazer, só para não perder, fazer o paciente perder a viagem, ou só para não, sabe, não ter aquela desmoralização ali. Não é isso, a sinceridade vai prevalecer acima de tudo. E eu converso muito isso com vocês. Eu converso muito isso, muito mesmo. Porque eu acho que dentro de tudo que a gente faz, a entrega de resultado é o que vale a pena. É o que faz a diferença. Então não adianta a gente só fazer por fazer, entendeu? Por isso que a gente monta um protocolo. Por isso que a gente faz o que é necessário. Ana, mas o paciente não quer pagar. Aí a responsabilidade vai junto para ele. E eu jogo essa responsabilidade. E eu já sou tão macaca velha, que agora a gente começou a anotar no prontuário também. A gente tem uma folhinha, na folhinha eu coloco. O paciente sabia que ela tinha que fazer tal, tal, tal coisa, ela optou por não fazer e vai fazer esse procedimento, ok? Até em curso a gente faz isso. Então, olha o tamanho da importância que eu levo para minha vida desses protocolos. Até em curso, gente. Porque curso é tudo muito mais rápido, certo? Curso é tudo muito mais. A gente avalia em curso, a gente monta protocolo em curso e a gente faz isso em curso também. Porque é uma responsabilidade do paciente também. Ele precisa saber. Ele precisa saber o que ele tem que fazer. Se ele não sabe, não tem como você cobrar. Mas se você falou e ele disse não, opa, pera lá, a responsabilidade não é só minha, então. O problema não é só meu, a gente tá junto nessa. Você pode se negar a fazer, fato. Mas se você fizer porque, enfim, por algum motivo seu, ele tem que saber que o resultado talvez não corresponda à expectativa dele, tá? Eu acho que a gente conseguiu alinhar bem esses 3 pontos.
Eu acho que a gente conseguiu alinhar muito bem isso. E dentro de cada pontinho ali, mesmo se a gente parasse para falar só de cabine, se a gente parasse para falar só de home care, se a gente parasse para falar só de procedimento, a gente tem uma era de coisas para falar, muita coisa para falar. Só que essa é a base. E essa base é muito importante para você, tá? Então comece a pensar a partir de hoje, você vai começar a usar esses três pilares. Ana, não tem equipamento. Qual que é a tua tarefa para agora? Fazer uma avaliação para não tem nenhum equipamento, nada, não sabe fazer técnica, vai começar a fazer uma hidratação prévia antes dos teus procedimentos, ou seja, toxina botulínica inicialmente, se você estiver fazendo. Você vai conversar com uma farmacêutica que vai te ajudar em algumas prescrições, ou você vai começar a estudar conteúdos sobre home care, sobre técnica e toxina botulínica, sobre aprimoramento, sobre protocolo. Vai entrar aqui no meu perfil e vai dar uma estudada nisso também. E aí você vai mudar. E vamos daqui 2 semanas, com toda essa tua evolução, fazendo isso diariamente, você vai me dizer se teve uma diferença nos teus atendimentos ou não. Você vai me dizer se teve uma diferença nos teus resultados com os pacientes ou não. Porque nós teremos uma aula dia 2 de fevereiro e eu vou conversar ainda mais com vocês sobre esses protocolos. Então, vocês têm de hoje, dia 10 de janeiro, até o dia 2 de fevereiro, para vocês alinharem tudo isso. Para vocês pegarem e alinharem cada pontinho disso. E a partir daí, cada vez mais começar a elevar e começar a colocar esses protocolos aí para vocês, os seus pacientes. Fechou? Espero que tenha ficado claro sobre esses 3 pontos. Espero que tenha ficado claro por onde você tem que começar, por onde você tem que agir. E a partir de agora, a gente vai começar a olhar cada vez mais fundo para esses pontos, cada vez mais específico para esses pontos. Fechou? Essa live vai ficar salva para você assistir, para você anotar tudo, relembrar todos os procedimentos que a gente conversou aqui, todos o passo a passo, protocolo, e que agregue isso e que a gente não se dê desculpa, que a gente comece a executar. Um beijo e eu espero vocês na quinta-feira.